Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 12. Assim diz a Santa Palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Também quero convidar a Santa e Amada Igreja, aqui mesmo em João, no capítulo 6, onde leremos dos versos 53 a 57. João capítulo 6, versos 53 a 57. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E, finalmente, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 25. Que diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Até aqui, convido os irmãos a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, nós ainda neste momento de culto, Deus, na tua santíssima presença, agora diante da tua santa palavra, Deus, nós anelamos, desejamos a tua instrução, Senhor, porque a tua instrução nos dá vida, Deus, nos dá luz para o nosso caminho, nos dá inteligência para viver, nos adverte dos perigos, nos ensina, Deus, a respeito do Senhor e da vida eterna. A sua palavra, Deus, é um instrumento que o Senhor usa para cuidar de nós. Portanto, Deus, eu clamo a Ti, Deus, mais uma vez, que perdoe minhas falhas e pecados, pois reconheço que sou falho e pecador e necessito da bênção do Teu perdão. Rogo a Ti, Deus, mais uma vez,
que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine nesta palavra já revelada, e que tudo que for falado aqui, Senhor, seja ministrado pelo teu Santo Espírito, que nada saia dos meus lábios, que não seja dirigido pelo teu Santo Espírito, com sua expressa autorização, que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu oro. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo e o seu sangue redentor derramado na cruz do Calvário. No último dia do Senhor, a fim de nos prepararmos para a ministração da Santa Ceia, que deveremos celebrar no próximo domingo. No domingo passado nós analisamos um pouco a respeito do pão, que é o corpo de Cristo. Meditamos sobre o pão. Hoje, com a graça de Deus, meditaremos sobre o sangue de Cristo, o vinho puro e santo, que se alguém dele não beber, não terá vida em si mesmo. E por que, se alguém dele não beber, não terá vida em si mesmo? Eu vejo aqui 4 razões. Primeiro, porque o próprio Cristo ensinou essa realidade e declarou isso no texto que lemos de João 6,53. Quem não beber do meu sangue não terá vida. Não terá vida em si mesmo. O segundo motivo é porque a vida do corpo é o seu sangue, conforme nós vemos lá em Levítico capítulo 17, verso 14. A palavra de Deus diz que a vida de um corpo, seja ele o corpo do ser humano, ou seja o corpo de um animal, a vida individual daquela pessoa é o sangue. Tá? Terceiro motivo, porque o sangue de Cristo foi o preço de nosso resgate, conforme está declarado em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19. Pedro diz: não foi por ouro e prata que ele vos comprou, mas pelo puro sangue de Cristo. Ou seja, veja o valor que cada um de nós tem para Deus. Nós não fomos resgatados e comprados por dinheiro, por coisas perecíveis, mas o próprio sangue do Deus que se fez homem e que se deu a sua vida para que nós pudéssemos viver também com ele. Porque não se engane, aqueles que praticam o mal serão condenados. A justiça de Deus, ela não falhará. Nós estamos acostumados a ver a justiça dos homens, infelizmente, que falha muito. Mas a justiça de Deus não falhará. Tá? Então que nenhum de nós se engane. Então nós precisamos do sangue puro e redentor de Cristo, que foi o preço altíssimo que ele pagou por cada um de nós. E não pagou isso de forma genérica. Ele pagou de forma personalizada, cada um. Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. E dará a cada um de nós um nome diferente quando nós chegarmos lá. E na palma das mãos dele está escrito o nome de cada um de nós. Jesus deu a vida por cada um de nós individualmente, e não por um grupo de pessoas genericamente. Cada um de nós individualmente. Ele veio e nos resgatou, porque o amor dele por nós é personalizado. Ele ama a mim, ele ama você. Não é que ele ama somente aqueles que estão na igreja, ele ama a cada um individualmente, apesar das nossas imperfeições. E muitas vezes eu olho e falo: por que Deus me amou? Porque eu sei como eu sou. Eu sei os erros que eu cometo. Eu sei que eu estou sujeito a falhas e erros o tempo todo. Mas eu não entendo como Cristo me alcançou com a sua graça, sendo eu desse jeito. O amor de Deus realmente nos constrange. É por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. Porque não é pelo nosso merecimento. Nós não fizemos nada para merecer esse grande amor. Ele simplesmente nos amou. Então nós vemos que se alguém não beber, não terá vida em si mesmo, porque o próprio Cristo ensinou isso, porque a vida do corpo é o seu sangue, porque o sangue de Cristo foi o preço pelo nosso resgate, e porque é a mensagem apostólica
da aliança de Cristo com a sua igreja, como nós lemos lá em 1 Coríntios 11, 25. Ele pegou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então é por isso que a igreja fiel de Cristo, ela ministra o sacramento da Santa Ceia do Senhor, usando os dois elementos, pão e vinho. Nós sabemos que a igreja que se desviou dá o pão para os fiéis, mas só os oficiais tomam o vinho. O Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus, ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, pegou o vinho e deu a eles: bebei dele todos, em memória de mim. Então, nós devemos participar da Santa Ceia do Senhor, entendendo, como nós entendemos domingo passado, a respeito do pão, o que significa, e qual é o impacto disso sobre as nossas vidas, e hoje a respeito do vinho. No texto que lemos das bodas de Caná, há elementos suficientes para recebermos o vinho da mesa do Senhor com alegria nas bodas. Nós beberemos o fruto da videira novo. No Evangelho de Marcos, capítulo 24, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, Marcos não tem 24, né? Vai estar 16. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 25, há essa declaração: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Então veja a aliança de Cristo conosco. Nós tomamos o vinho, nós participamos do vinho. Cristo se abstém do vinho. Então nós participamos do vinho até aquele dia. Cristo se abstém do vinho até aquele dia. Naquele dia, quando a igreja estiver com Cristo, nós cumpriremos a consumação desta aliança, que é o matrimônio de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, onde os dois beberão então do mesmo vinho. Não é interessante que Cristo, sendo Deus, ele se abstém de algo para manter uma aliança com a amada dele, por amor. A amada dele é a igreja, ele é o marido da igreja, ele é o noivo da igreja, ele virá buscar a igreja, e a igreja que ele virá buscar, mais uma vez eu digo, não se engane, não é a igreja onde tem imoralidade, falsidade e pregação pervertida, mas é a igreja que a pregação é fiel e que o comportamento da igreja é fiel. Nós somos falhos, nós erramos, mas a igreja deve administrar-se através da palavra de Deus, que é fiel, certo? E corrigir os erros que porventura venham a acontecer. Então esse é o enfeitar-se da noiva, ataviar-se com a fidelidade, e essa é uma caminhada que nós vamos fazendo com o tempo. O texto traz referências, o texto das bodas de Caná, se os irmãos quiserem voltar lá, João capítulo 2, o texto traz referências a elementos das bodas no reino de Deus. Veja só, em João 2, quando Jesus é convidado a esse casamento, tá? Nós vemos alguns elementos que vão apontar para as bodas que nós estaremos com Cristo, ou seja, os salvos e Cristo. No verso 1 diz: 3 dias depois houve um casamento. Esses 3 dias aqui é uma referência aos 3 dias entre a morte de Cristo e a sua ressurreição, tá? Então 3 dias depois, Cristo ele volta para celebrar as bodas. Aqui está então a primeira referência: 3 dias que separaram Cristo da igreja e depois os uniu completamente na ressurreição. Jesus havia sido batizado e chamado alguns dos seus apóstolos, e 3 dias depois Cristo transforma água
em vinho. A água significa vida nas pessoas e o vinho simboliza o sangue, que como vemos é a vida. Este vinho, a palavra de Deus o relaciona com alegria. O vinho que traz alegria ao coração dos homens. Então nós teremos sangue no mesmo corpo, como nós vimos, se nós recebermos a ceia dignamente, como pão, nós teremos pão também. E se nós recebermos a ceia dignamente, nós teremos o mesmo sangue correndo em nós, que é o mesmo sangue de Cristo, porque não pode haver dois sangues incompatíveis no mesmo corpo. Então nós teremos o sangue de Cristo, nós somos uma essência com Ele. Nessas bodas há a presença de Cristo e da igreja. Veja o verso 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus com os seus discípulos. Então a presença aqui nessas bodas não é só Cristo. E também não é só os seus discípulos. Mas eles juntos, participando dessas bodas. Tudo isso é referência ao que virá. O vinho natural, ou seja, perdão, nessas bodas há a presença de Cristo e da igreja. Não haverá bodas para quem quer somente Cristo, mas despreza a sua igreja. Ambos são o mesmo corpo e vivos pelo mesmo sangue. Ou seja, há uma grande ilusão entre as pessoas aí. Porque decepcionadas com esse meio evangélico que tem, as pessoas falam, eu não preciso de igreja porque eu tenho Cristo. Não é possível amar a Cristo e não amar a sua igreja. Não é possível estar em Cristo e não estar na comunhão dos santos na igreja. Isso não é possível, porque a comunhão dos santos, a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo. Então as pessoas que falam, eu amo Cristo, mas eu detesto a igreja, essas pessoas estão detestando Cristo. Quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, achando que estava prestando um serviço a Deus, e ele caiu ali no caminho de Damasco, quando ele viu aquela luz e perdeu a visão, ele escutou a voz de Cristo dizendo, Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade era Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele estava perseguindo a igreja, e Cristo toma para si, Cristo é o marido, ele toma na frente da noiva. O marido verdadeiro, ele se coloca diante do perigo, ou diante das acusações, ou diante dos problemas, ele se coloca na frente da sua mulher, na frente da noiva. Ela fala, é aqui, ó, vai bater aqui, ó, não vai pegar ela, é aqui, certo? Esse é o Cristo que ama a sua igreja, é isso que ele faz. Então é impossível a pessoa dizer que ama a Cristo, mas que odeia a igreja. Eu amo a Cristo, mas eu não quero a comunhão dos santos. Eu amo a Cristo, mas não quero o seu corpo. Eu amo a Cristo, mas eu não quero o seu sangue. Eu amo a Cristo, mas não quero ter comunhão com os membros de Cristo. Isto é impossível. Então veja que Cristo e os discípulos estavam nessas bodas. O vinho natural humano é finito e acaba, né? Veja o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Irmãos, isso aqui seria uma catástrofe para o noivo. Seria uma vergonha total para o noivo, diante dos convidados, diante da noiva, diante da família da noiva. Seria um caos. Ele calculou errado ali por algum motivo, né? A quantidade de vinho, ou algo saiu do controle ali, né? As pessoas talvez beberam mais do que o natural. Isso acontece quando a festa está mais animada, está mais, né? Aí as pessoas permaneceram talvez mais tempo ali. Algo aconteceu que fugiu do controle dele. O vinho natural, o controle humano, ele falha. O vinho natural é finito, mas o vinho de Cristo não. O vinho natural é finito, acaba. Assim é a vida neste século. Ela vai acabar. A continuidade desta vida vai depender não da vontade da carne, mas da autoridade de Cristo
em dar o seu vinho novo e puro. Entenda isso. Não é pela nossa autoridade, não é pelo poder da nossa escolha, mas é pela autoridade de Cristo em determinar: você vai ser santificado por mim. E nós vamos ser gratos a Ele. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra me santifica. Outra coisa, nós vemos aqui nesse texto que ele usa uma expressão que para a nossa cultura aqui em português, parece que ele foi um pouco grosseiro com a sua mãe, né? Para a nossa cultura aqui parece, porque ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Veja o verso 4. Mas Jesus, porque quando acabou o vinho, a Maria, né, a mãe do Jesus, fala assim: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Isso para nós vai dar para a nossa cultura aqui brasileira, né? Vai dar uma sensação que ele foi meio grotesco, grosseiro com a sua mãe, né? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Vamos tentar entender isso. Nessa frase, Jesus desperta cada leitor futuro das Escrituras, que as Escrituras estavam sendo escritas nessa época, tá? A perceber o significado espiritual daquele ato. O ministério de Cristo já havia começado. Ele já havia sido batizado, não falamos isso já? Ele já havia chamado seus apóstolos, já falamos isso. Ele e os apóstolos já estavam no casamento, o ministério dele já havia começado, tá? Então qual era essa hora, então, que ele fala: ainda não chegou a minha hora? A hora do sangue, a hora da cruz, a hora de derramar o sangue. Aqui está se referindo ao vinho, o vinho que acabou, o vinho finito acabou, mas ele vai prover o vinho novo. Esse vinho novo que nós vamos tomar na Santa Ceia. Não um vinho finito que vai estar lá no cálice, um vinho físico, finito. Alguém fabricou aquilo, alguém pegou aquele vinho e colocou nas taças para nós tomarmos. Nós vamos tomar aquele vinho, depois ele será eliminado pelo nosso corpo. Esse é um vinho finito. Mas este vinho vai estar representando, por isso é um sacramento, como sinal visível do que Cristo fez por nós, o vinho eterno, o sangue eterno. Para nós, hoje, a hora dele já chegou, porque ele já derramou esse sangue na cruz, e é isso que nós participaremos, se o Senhor nos permitir, no próximo domingo. Verso 4 começa, no verso 4 também começa a ficar mais claro, quando Cristo chama sua mãe de mulher. Veja só, verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a hora. Quando ele chama ela de mulher, no texto grego, para quem, as pessoas, os gregos, né, as pessoas da época que falam o grego, isso vai ficar muito tranquilo de entender. Para nós ficou algo meio que, parece que tratando ela com meio indiferença, né? Ele não fala mãe, né? Ele fala mulher, né? Porque no termo grego é ginai, mulher ginai. Esse ginai, ou ginai, tá? Significa uma mulher casada, a noiva, a minha esposa. É ginai. Então, ele vai falar para uma mulher, certo? Que tem um marido. Ginai. Mulher que tem isso. Isso é uma referência à igreja. Maria faz parte da igreja, assim como os discípulos fazem parte da igreja. E ele fala: ainda não chegou a minha hora, mas eu sou o noivo e você é a mulher, você é a noiva, se referindo, tá? Então é isso que ele quis dizer. No original essa palavra tem a ver com esposa. Naquelas bodas humanas, Cristo passa a ensinar as bodas espirituais. O noivo com sua noiva deverão ser unidos pela mesma vida, que o sangue é vida. O noivo deu seu sangue para estar com sua noiva. Por isso que eles chamaram de ginai, tá? Mulher. Que na nossa tradução, realmente, para a nossa cultura, né? O filho chamava mulher, que tenho eu contigo. Meu filho faz para a mãe. Para a nossa cultura é algo meio grotesco. Mas nós entendendo
o original, nós podemos entender perfeitamente que é uma referência, né, à espiritualidade da coisa. Não tem como tirar a espiritualidade de tudo que Cristo fez. O ministério dele, embora físico e terreno, foi para mostrar realidades espirituais. Também vemos aqui, então, sua noiva, a igreja, dá sua mensagem ao mundo. Depois que ele fala, Gnaí, ou noiva, mulher casada, que tenho eu contigo. Ainda não chegou a minha hora. Depois que ele fala isso, veja que Maria entendeu isso perfeitamente. Não houve conflito com a Maria, né? E aí, então, depois que ele fala isso, ela fala, verso 5, então ela falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ele fala, mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. E ela vai para os serventes e fala, façam tudo o que eles vos disser. Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja não é ficar expelindo demônios de pessoas. A mensagem da igreja não é ficar produzindo milagres, ficar fazendo paralítico andar no meio do culto, cego enxergar, pessoas caindo porque um paletó supostamente tem uma unção, ou uma toalhinha tem uma unção. Isso não é Bíblia, isso não é igreja, isso não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é, faça tudo o que ele vos mandar. Faça tudo o que Cristo, o verbo, a palavra, vos mandou fazer. Faça tudo o que ele vos mandou fazer. Ame as pessoas, adore a Deus, participem dos cultos, guardem os mandamentos, dá água para os sedentos, dá pão para quem tem fome, agasalhe aqueles que estão no frio, visite os enfermos, visite os encarcerados, seja misericordioso, compreensivo, perdoe as pessoas, e tudo que você for falar, sua palavra seja temperada com sal, fale de luz, porque vocês são luz do mundo e sal da terra. Faça tudo o que ele vos falar, e esqueça os benirrins da vida, esqueça os charlatões da fé, esqueçam aqueles que estão querendo produzir milagres para enriquecer e veem o evangelho como fonte de lucro. Esqueçam essas pessoas e olhem para Cristo. Ele é a luz dos homens. Faça tudo o que ele vos disser. Ele é a rocha, ele é a nossa segurança, ele é o Deus que se fez um de nós, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o Filho de Deus que encarnou, foi ele que ficou pendurado na cruz, não foram os milagreiros. Faça tudo o que ele vos falar, ele é a palavra, o verbo, portanto, nós seguimos o verbo. Irmãos, existe uma diferença entre mensagem verbal e mensagem oral, embora em nosso país nós trocamos essas expressões. A mensagem oral é aquela mensagem que é falada e ensinada por palavras faladas. A mensagem verbal é a mensagem que é escrita, por mensagens escritas. Cristo é o verbo, ele é a palavra. As escrituras testificam de mim, disse Jesus em João capítulo 5, verso 39. E Apocalipse 19 vai dizer que Cristo é o testemunho da profecia. Então, é o que está escrito que nós devemos seguir, e não supostas revelações que pessoas tenham, ou objetos supostamente ungidos para dar poder para alguém, não isso. Mas a palavra. Ao participarmos dessa ceia e bebermos esse vinho, nós temos que entender qual é de fato a vida e qual é o valor do sangue de Cristo, que não pode ser trocado por objetos ungidos, paletós que fazem as pessoas caírem, ou toalhinhas com poder. Não existe poder no homem nenhum. É Deus, o poder pertence a Deus. Aos homens muitas coisas são impossíveis, mas para Deus não há nada impossível. Nós seguimos ao Deus revelado nas Escrituras, a saber, Cristo, o Deus que se fez um de nós. Depois nós vemos nós vimos aqui então que a mensagem de Cristo é a purificação. Veja aqui, versos 6 e 7.
Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então os judeus, eles, pela lei que eles tinham, né, do sacerdócio levítico, eles tinham que se purificar, pegar água pura e tal, e essas talhas eram usadas para purificação. E metreta é uma medida, tá? Esse negócio que fala metreta aqui é uma quantidade, é uma medida, tá? Então estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Na simbologia bíblica, a água representa pessoas, multidões. Pegue as pessoas e coloque em lugar para ser santificadas. E quem vai santificar? Cristo. Ele vai pegar aquela água e transformar em vinho. Quem vai transformar as nossas vidas? Não é o pastor, não é um oficial da igreja, não é ninguém, é Cristo. É Ele que santifica as nossas vidas. É uma ação direta de Cristo conosco, através da sua palavra. Então, esta é a vida. Depois, nós vemos que essa medida da metreta aí era 40 litros. Isso representa os 40 dias do dilúvio, os 40 anos da peregrinação no deserto, os 40 dias da tentação de Cristo no deserto, tá? Como os dilúvios e desertos da vida, todo aquele cansado do seu fardo pesado, árduo e espinhoso, resolve trocar pelo jugo suave de Cristo. Que futuramente ele vai falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos livrarei. Os 40 litros que cabia ali, representa a dureza dos 40 dias de dilúvio, a dureza dos 40 anos num deserto, a dureza que o próprio Cristo passou por nós, de passar fome e perigos num deserto frio à noite e calor durante o dia, para se purificar a si mesmo. Mesmo sendo Deus, ele estava no corpo humano, num mundo corrompido, e ele então passa por todo esse processo, tá? Para depois, por nós, falar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Se você não está aguentando seus 40 dias, seus 40 anos de peregrinação, há uma voz doce te convidando: vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te aliviar, porque meu fardo meu jugo é suave, meu fardo é leve. Obrigado. Eu vou fazer isso para você. Eu sei que é pesado os seus 40 dias, porque eu estive na sua situação de corpo. Só não pequei, mas eu estive sofrendo todas as necessidades e adversidades que você passa, e muito mais do que essas eu passei, para que você possa agora aceitar esse meu convite. Meu trabalho é te purificar, eu que transformo água em vinho. O teu trabalho é descansar em mim. Beba esse vinho e seja feliz. Beba esse vinho e alegre a tua vida. Porque eu sou o vinho novo, é esse meu sangue. Esse sangue que nós vamos participar, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, ele tem muito valor. E ele tem um significado muito grande para a vida de cada um de nós. E nós devemos participar dele glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque não foi pouco o que o Senhor fez por mim, assim como não é pouco os benefícios que eu tenho através disso que o Senhor fez por mim. E como são loucos os que rejeitam isso, como são loucos, como diz, eles não sabem, é como a gente diz popularmente na nossa cultura, né? Não sabem o que estão perdendo, e realmente não sabem o que estão perdendo. Imaginam que a religião é um fardo pesado deles. A falsa religião de fato é. A falsa religião é um fardo pesadíssimo que coloca em cima dos homens. Mas Cristo nos liberta. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós vemos aqui então que Jesus então determina no verso 8. Veja aqui, ó. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles os fizeram. Veja aqui, verso 8. Veja que ele não pediu. Ele não ordenou. Ele
determinou. É diferente de pedir e de ordenar. Um rei humano pode ordenar alguma coisa. Cristo determina e ninguém pode mudar. Ele determinou. A vida pertence a Cristo. Ele é o único que pode determinar a qualidade de vida, o tempo de vida, a pureza da vida e fazer uma vida alegre, cheia de paz para as pessoas. Ele determina. Não basta a gente ter vontade. Não depende da nossa vontade. Depende da autoridade dele. Lá em João 15:5 ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Vocês têm que estar enxertados em mim. Se vocês estiverem enxertados em mim, vocês vão ter vida de verdade. E a vida é através do sangue de Cristo. E, então, por fim, os servos obedecem, levam para o mestre-sala, e aí então é constatado a transformação. Note que Cristo, sendo Deus, ele não precisa da constatação de ninguém. Cristo não precisava do mestre-sala, mas ele usa tudo para testemunhar, para que as pessoas creiam. E para quem não crer, ser condenado, porque foi testemunhado para essas pessoas a verdade e a realidade das suas palavras. Em João 12:48, diz que quem o rejeita já tem quem o julgue. A própria palavra que ele tem proferido, esta a julgará no último dia. Então, a palavra de Deus é a constituição que julgará os homens. Então ele faz tudo isso não porque ele precisa disso, ou que ele dependa disso, mas para testemunho para os homens. Tudo foi testemunhado. Lembra? São testamentos. Tudo foi testemunhado. Não tem nada no Evangelho que seja dúbio, que você fala, não, mas isso tudo é testemunhado por alguém. Aquelas coisas que aconteciam no Antigo Testamento, eles testemunharam, viram aquilo, escreveram aquilo, deixaram escritos, relatados lá, as coisas que aconteceram. Tudo foi testemunhado por pessoas. A nossa obrigação seria crer, mesmo que ninguém tivesse testemunhado. Seria crer. Mas o amor e a misericórdia de Deus, sabendo das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, da nossa incredulidade, da perversidade do pecado que prende o nosso coração, todas estas coisas, Deus, por amor e misericórdia, então, vai testemunhando todas as coisas ao longo do tempo. Desde a sua criação, ele vai testemunhando todas as coisas. Os servos então obedecem, é constatada a transformação. A vida que terminava com o fim do vinho, que traria tristeza à festa, vergonha ao noivo, decepção à noiva, agora é surpreendentemente uma alegria e honra. Olha, o mestre-sala fica espantado. As pessoas colocam primeiro o vinho inferior, depois que todos já beberam, aí colocam o superior. Ele não, coloca o superior, depois coloca o inferior. Depois que as pessoas já beberam e tal, coloca o inferior, que aí já nem vai perceber mais, né? Já tomou do principal lá, não vai perceber. Não, você fez o contrário, o noivo foi honrado ali. Você fez o contrário, você colocou o vinho melhor depois. Constatou aquele vinho novo, né? Então, ele traz honra ao noivo, a continuidade da festa está assegurada. Assim acontece no céu, quando um pecador toma o vinho novo, o sangue de Cristo, e passa a viver. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Nós nos tornamos pão, fruto da boa semente, como nós vimos na semana passada, que é a semente da palavra enxertada em nós. Nos tornamos pão, nos tornamos corpo. E passamos a ter vida pelo sangue puro, o vinho novo de Cristo. Vivamos, pois, a vida daqueles que herdarão a terra. Amém.